Bíblia no Evangelho de Jesus, conforme escreve Lucas, capítulo 9. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 9, nós vamos ler só o verso 23. Só os que acharam, digam amém. E dizia Jesus a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Vamos ler juntos? E dizia Jesus a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, algumas perguntas, sem dúvida, elas saltam à nossa mente. Primeira pergunta: o que é ser um discípulo de Jesus? Segunda pergunta: será que nós somos discípulos de Jesus? Terceira pergunta: qual é o custo para ser um discípulo de Jesus? O que Jesus exige dos seus seguidores? E essas, sem dúvida nenhuma, são as perguntas mais importantes que um homem ou uma mulher que deseja seguir a Deus verdadeiramente tem que fazer. E as respostas a esta pergunta, elas podem ser nos dadas nesse texto. Esse é, sem dúvida, irmãos, um dos textos mais importantes da Bíblia, uma das palavras mais importantes da Bíblia. Tanto é fato que esta palavra, este convite, ele é repetido nos 3 evangelhos sinópticos. Você sabe que os evangelhos sinópticos são aqueles que têm uma mensagem similar, parecida, e eles são o evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas. Ele é repetido nesses 3 evangelhos, em Mateus 16, 24 a 28, em Marcos 8, 34 até o capítulo 9, verso 1, e aqui em Lucas 9, 23 a 26. E por que esse texto é repetido aqui? Porque Jesus está nos ensinando neste texto, irmãos, que há um custo para seguir o discipulado com Ele. Há um custo para ser um seguidor de Jesus aqui na terra. Nós não seguimos a Jesus da maneira que a gente quer. Nós seguimos a Jesus, ou devemos seguir a Jesus, da maneira como a palavra dele orienta. Nós não andamos conforme nós queremos. Se nós estamos andando conforme nós queremos, nós não estamos seguindo a Jesus, nós estamos seguindo a nós mesmos. Se nós estamos fazendo a nossa vontade e não a de Jesus, nós não estamos seguindo a Jesus, nós estamos seguindo a nós como Deus nossos mesmos. É por isso que seguir a Jesus é abrir mão do eu para adorar a Ele. Seguir a Jesus é abrir mão da sua vontade para fazer a vontade dEle. Seguir a Jesus, irmãos, é colocar Ele como prioridade na nossa vida, acima de todas as coisas. Ah, eu sou crente, mas do meu jeito. Então desculpa, tu nunca se converteu. Porque se o cristianismo fosse do jeito pessoal de cada um, nós teríamos vários cristianismos. O cristianismo não é do jeito do homem, não é da forma que eu penso, não é do jeito que eu acho que está bom. O cristianismo é conforme a palavra de Deus, é a palavra de Deus que diz como deve ser. E nós, como seguidores de Jesus, precisamos aprender, irmãos, a se submeter à palavra. No discipulado não tem eu acho, no discipulado tem a Bíblia diz. No discipulado não tem eu penso, no discipulado tem o que a Bíblia traz como revelação de Deus para nós. E nós temos que aprender isso, e Jesus nos ensina nesse texto. Em primeiro lugar, se você percebeu aqui, irmãos,
O convite de Jesus não é um convite agradável aos ouvidos a princípio. Primeiro porque Jesus fala aqui de coisas pesadas, com símbolo de morte. Um exemplo, a cruz. Nós vamos já ver isso de maneira mais detalhada. Jesus não nos convida a uma vida tranquila e sossegada, onde todas as nossas vontades e desejos serão supridos. Não. Jesus não é o gênio da lâmpada. Você não é Aladim ou a princesa Jasmine. Jesus é Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ele estabelece a sua vontade e a vontade dele que prevalece sobre nós. Não é vir para seus desejos serem satisfeitos, suas vontades serem realizadas, irmãos. Não, é abrir mão dos meus desejos para cumprir os propósitos de Deus. Isso é seguir a Jesus. Jesus não nos promete fama, Ele nos promete perseguição. E Ele ainda diz que nós somos bem-aventurados quando formos perseguidos por causa dEle. Se você está ouvindo aí fora um evangelho que diz venha para Jesus, e você que é pobre vai ficar rico, e você que está na lama vai sentar num trono, e você que está com o casamento destruído vai ter o casamento restaurado, e se você está ouvindo um tipo de evangelho que parece uma moeda de troca, um balcão de mercado, onde você chega, pega o que quer e vai embora e volta no dia que quer, não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é novo nascimento. O evangelho de Cristo, irmãos, não é vir para receber bênçãos. Ele pode abençoar, com certeza, mas o evangelho de Cristo é vir para morrer para o mundo e viver para Deus. Isso é o evangelho. Veja, ele não disse assim, venha para mim, porque se você está andando de pé, você vai ter um carro novo. Ele não disse. Pelo contrário, ele disse, se alguém quiser vir, pegue sua cruz e siga-me. Não é um carro, é uma cruz. Não é uma casa nova, é uma cruz. Não é o aplausos do mundo, é a zombaria, é a vergonha, é a cruz. O que aconteceu com o cristianismo dos últimos tempos, irmãos? Jesus foi submetido a um grande balconista, onde as pessoas chegam até o balcão e perguntam, eu quero isso, e o balconista Jesus diz, eu vou procurar na prateleira da fé e eu vou lhe dar. Isso não é o evangelho. As pessoas, e eu digo a maioria, estão confundindo Jesus com o Papai Noel, um velho gordo, insignificante, que anda no meio da rua, com um saco cheio de presente, distribuindo presente para todo mundo. Queridos, em primeiro lugar, isso aí é paganismo. Jesus não é o Papai Noel. Jesus é o Pai do céu, e todos aqueles que forem até Ele precisam recebê-lo como Salvador. Não, irmãos, Ele não tem um saco de presente para distribuir às crianças mimadas espirituais. Não, Ele tem uma cruz para colocar sobre os maduros que seguem a Ele até a morte. O problema é esse, irmãos. As pessoas estão vindo para Cristo achando que Jesus é o Papai Noel, aí permanecem eternas crianças, e quando começa a perseguição, quando começa a dor, quando começa a angústia, querem ir embora. Não tem presentinhos no saco do Papai Noel, irmãos. Tem uma cruz pesada para eu e você carregar, e se nós quisermos ser discípulos de Jesus, nós temos que carregar a cruz. Temos que carregar a cruz. Agora, a cruz não é instrumento para criança. Cruz é para maduros. Só os que alcançaram a maturidade conseguem carregar a cruz. Dito isso, veja comigo. Jesus não ilude ninguém. Se você observar, Ele começa dizendo, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Você e eu nunca podemos dizer que Jesus nos enganou em algum momento. Se você veio para Jesus procurando facilidade, não foi Jesus que lhe enganou, foi as pessoas que lhe evangelizaram que evangelizaram errado. Porque Jesus nunca disse que o cristianismo seria fácil.
Cristianismo, irmãos, não é facilidade, mas é felicidade. Todos aqueles que estão em Cristo, por mais que sofram, são verdadeiramente felizes. Ele nunca iludiu ninguém. Certa vez, em Lucas capítulo 9, versículo 57, um homem corre ao encontro de Jesus, e Mateus diz que era um escriba, e ele diz assim: mestre, eu seguirei o Senhor por onde o Senhor fores. Aquele homem estava empolgado para seguir a Jesus. Aquele homem queria seguir a Jesus, mas pelas motivações erradas. Por que ele queria seguir a Jesus? Porque Jesus era famoso, porque era popular estar ao lado de alguém muito famoso como Jesus. Então ele queria estar com Jesus por causa da fama. Ele queria estar com Jesus por causa das coisas que Jesus realizava, milagres, poderes extraordinários, coisas mirabolantes. Então ele diz: eu quero ir com o Senhor, e eu vou com o Senhor para onde o Senhor for. Só que Jesus, irmãos, Ele conhece a motivação do nosso coração. Ele sabe quando a gente está aqui por Ele, ou quando a gente está aqui só para cumprir tabela. Ele sabe quando a gente veio para adorar, ou quando a gente veio para criticar. Ele sabe. Ele sabe quando a gente está aqui para dar glória e louvores a Ele, e quando a gente está aqui só para passar a imagem que a gente veio no domingo. Ele sabe, irmãos. Ninguém consegue enganar Jesus. Jesus não olha para o gesticular das mãos, nem o barulho da boca. Jesus olha para o coração do adorador. É lá que Ele é adorado. E aqui, esse homem chega e diz: eu vou. Aí Jesus diz: olha, eu vou lhe dizer, para depois você não sair dizendo que eu lhe enganei. As raposas têm covis, as aves do céu ninho. O Filho do Homem não tem nem onde colocar a cabeça. Jesus está dizendo: olha, deixa eu dizer um negócio para você. O Filho do Homem não tem onde descansar, não tem um ombro amigo para chorar, e não tem um lugar para colocar a cabeça dele para ele dormir. Esse é o sentido aqui. Sabe o que Jesus está dizendo? Vir comigo é ser abandonado. Vir comigo é ser perseguido. Vir comigo muitas vezes será procurar um ombro amigo, um lugar para você colocar a cabeça e não encontrar. Vir comigo é sofrer. E o texto não diz que aquele homem foi. Sabe por quê? Porque quando Jesus traz a realidade do que é seguir a Ele, a maioria desiste. A maioria. Segundo, em Mateus 10, Jesus certa vez disse aos seus discípulos: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Eu pergunto a você, o que é que o lobo faz com a ovelha? Brinca? Quando a ovelha chega perto do lobo, o lobo faz o quê? Oh, que coisa linda, olha o pelinho dela como é branco. Deixa eu dar um beijo em você, uma lambida em você. Não, irmão, o lobo mata. Jesus está dizendo que seguir a Ele, andar com Ele, é estar no meio de lobos ferozes, que a qualquer momento podem estraçalhar você, ferir você, destruir você e matar você. Quando você pergunta para Jesus quem são esses lobos, no texto de Mateus 10 ele diz: os lobos são governos humanos, porque ele diz: vocês serão apresentados diante dos tribunais por causa do meu nome e padecerão por causa do meu nome. Agora pasmem, os lobos também são os próprios familiares, porque no mesmo texto Jesus diz: o pai entregará o filho à morte, o filho entregará o pai à morte, a sogra a nora e a nora a sogra, de maneira que os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Até a família vira inimigo quando você quer ser um cristão de verdade. Quando você quer ser um cristão meia boca, o mundo te aplaude. Quando você quer ser um cristão que só frequenta a igreja, que só está na igreja, mas Cristo não está em você, o mundo te valoriza. Agora, quando você é um cristão verdadeiramente bíblico, aonde você chega você incomoda, porque a luz incomoda as trevas. Agora entenda, você incomoda, mas é perseguido. É por isso que há uma escolha a ser feita: ou eu sou aceito e não sou perseguido pelo mundo, mas sou rejeitado por Deus, ou eu incomodo, sou perseguido pelo mundo
e sou aceito por Deus. Qual nossa escolha? Irmãos, vale a pena ser perseguido pelo mundo se isso glorifica o nome de Deus. Porque mais importante do que receber os aplausos do mundo é receber a coroa de justiça que está preparada para nós. Então Jesus não enganou ninguém, não iludiu ninguém. E prestem bem atenção, seguir a Jesus, irmãos, não é para imaturos. Não é para imaturos. Essa igreja tem 22 anos de história. Tivemos uma festa linda aqui. E eu quero dizer para você, seguir a Jesus não tem a ver com o tempo de existência de uma igreja. Tem a ver com a maturidade dos membros dessa igreja. Seguir a Jesus, irmão, não é para criança. Você chega criança, mas você cresce. Porque só sobrevive quem amadurece. Quem não amadurece não sobrevive. E cristianismo é isso. E eu sei que a pregação de hoje ela não vai arrancar aquele glória a Deus, aquele aleluia. Quando Deus me deu o texto eu já sabia. Mas eu quero dizer para você, eu quero ser fiel a tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu sei que o texto aqui é pesado. Eu sei que o texto aqui é bonito, mas ao mesmo tempo ele é pesado. E eu quero dizer para você, se você veio para Jesus, e agora eu estou falando diretamente para quem já é crente, para ter vida fácil, você nunca se converteu. Se você veio para Jesus achando que você ia ter aqui uma vida numa redoma de vidro, onde você não seria incomodado em nada, onde todos os seus gostos, suas vontadezinhas seriam feitas, você nunca se converteu. Você veio para ser pisado, você veio para ser humilhado, você veio para ser zombado, você veio para ser cuspido, porque você e eu não somos melhor do que Jesus. Ele foi, e ele disse, se eu fui chamado de Beelzebu, imagine vocês. Se o Filho do Homem foi perseguido, imagine vocês. E eu quero dizer algo para a igreja nessa noite. Quando você pensar em desistir de Jesus, olhe para o Gólgota, veja se ele desistiu de você. Porque ele foi até o fim, derramou a última gota de sangue por você e por mim. E agora a gente vai parar por causa de uma perseguição, por causa de um incômodo, por causa de um problema. Irmãos, Jesus é infinitamente maior e melhor do que todos os nossos sofrimentos. O apóstolo Paulo em Romanos 8,18 diz, a glória que está para ser revelada é incomparavelmente melhor com os sofrimentos dessa vida presente. Há algo muito melhor para nós do que as coisas que a gente passa aqui. O que a gente passa aqui é leve, irmãos, leve e momentâneo. A gente nem perseguido é, irmão. Você sabia disso? Tu comeu hoje? Sim ou não? Comeu ou não? Ou veio de Uber, ou veio de carro próprio, né? Estava na sua casa, ou de moto, sei lá. Tem o seu celularzinho aí, tem internet em casa, dorme num bom conforto. Aonde é que você é perseguido? Onde é que eu sou perseguido? Somos perseguidos não, irmão. A gente tem comida na hora que quer. Gente que dá uma saidinha na pastelaria, na pizzaria, a gente vai. Deus nos abençoou, nos deu condição para comprar ali um pastel, uma pizza, sei lá. A gente come carne todo dia. Se não tiver carne, tem um ovinho. Onde é que a gente é perseguido, irmãos? Perseguição é na China. Templos são derrubados na cabeça dos irmãos. Perseguição é nos países fechados, onde os irmãos têm que entrar debaixo de cavernas para poder cultuar o nome do Senhor. Perseguição, irmãos, é nos países onde o evangelho não pode entrar. E o Ronaldo Lidório diz uma coisa. Ele diz que em um lugar onde ele foi pregar o evangelho, ele não citou o nome por questão de segurança. Ele diz que lá entra-se com uma Bíblia e os irmãos começam a rasgar as páginas da Bíblia e distribuir entre os irmãos, para que alguém fique com alguma página. Um dos missionários ficou com uma página só, e eles passaram o ano inteiro fazendo cultos às escondidas, pregando só aquela mesma página. Hoje tem cristãos que passam a semana todinha, nem na Bíblia pega. Semana inteira.
não valorizam o texto bíblico, não valorizam o ensino da palavra de Deus, não valorizam a comunhão com os irmãos, não valorizam estar aqui com os irmãos. Oh, meus irmãos, por que isso? Porque eu estou meio assim, eu estou frio, eu estou não sei como. Meus irmãos, tem gente por aí que daria a vida para estar aqui nesta noite, glorificando o nome do Senhor. Então esteja aqui alegre, glorifique a Deus, exalte a Deus, porque você é livre enquanto você ainda pode. Isso é verdadeiramente perseguição. Agora, nós não somos perseguidos, irmãos. O máximo que a gente escuta é um desaforo aqui, outro acolá, mas isso não é perseguição. Perseguição é não poder viver livremente o evangelho que se crê. Aqui a gente pode. Aqui é cômodo, Brasil é cômodo, e louvado seja Deus por isso. Então ninguém aqui está sendo perseguido. Quando você pensar em dizer que está sendo perseguido, olha para tudo que você tem. Aí compara com esses cristãos que eu falei. Aí você vai ter a mesma sensação que eu. Rapaz, eu não estou sendo perseguido coisa nenhuma. Eu quero citar uma frase aqui que não é minha, é do Augusto Nicodemos. Ele diz: a maioria daquilo que as pessoas chamam de perseguição no Brasil não passa de bate-boca. Não tem ninguém sendo perseguido, tem gente batendo boca. Perseguição era se a gente não pudesse entrar por essas portas e adorar a Deus, irmão. Se nós estamos aqui, nós estamos livres para glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele vive e reina para todo sempre. Vamos começar. Em primeiro lugar, o discipulado é para todos. Olha o versículo 23. E dizia Jesus a todos. Quando o texto diz que Jesus dizia a todos, isso aqui traz para nós um ensinamento extraordinário. Por quê, irmão Marcos? Porque Mateus, ele vai nos dizer que esse todos aqui, ele é os discípulos de Jesus. E aí, se fosse só os discípulos, nós teríamos um problema, porque Jesus estava estendendo o convite só aos discípulos. Mas quando nós lemos Marcos capítulo 8, versículo 34, o evangelista Marcos traz uma informação para nós, dizendo que o todos aqui é a multidão e os discípulos. E sabe o que é que me chama a atenção? Jesus está convidando os discípulos, aqueles que já eram seguidores de Jesus, a renunciar a si mesmo e levar a cruz. Em outras palavras, a gente costuma usar esse texto para quem não é crente. Jesus usou para as duas classes de pessoas, tanto para quem não era crente, como para quem era crente. O que significa? Tanto quem não é crente precisa renunciar a si mesmo, como aquele que já é discípulo de Jesus precisa continuar renunciando a si mesmo. O texto é para nós também, irmãos. Não é só para quem não é crente, não. E olha o texto: se alguém quiser vir após mim, ele diz a todos. E o convite aqui é para todos, mas é pessoal. Como assim, irmão Marcos? O convite foi dado a todos, mas a decisão é pessoal. Em outras palavras, Jesus disse: se alguém quiser, e esse alguém estreita o convite. Esse alguém traz o convite para perto e diz assim: a decisão aqui, ela é pessoal, é se alguém quiser. Porque a maioria das pessoas não vem para Jesus, porque eles ficam esperando que outros decidam para eles também decidirem. Eu vou, mas só vou quando meu marido decidir. Eu vou, mas só vou quando a minha esposa decidir. Eu vou, mas só vou quando meu filho decidir. Eu vou, mas só vou quando, e vai adiando o compromisso. Mas o texto é claro: se alguém quiser vir, venha. A decisão é pessoal. Marido não salva esposa, esposa não salva marido, filho não salva pai e mãe não salva filho. É você que deve buscar em Cristo a salvação, é pessoal. Se alguém quer vir, o texto é claro: após mim, negue-se a si mesmo. Eu quero chamar a sua atenção, porque alguém poderia fazer a pergunta: irmão, o que Jesus tem para que a gente vá até Ele? Porque o texto diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mas o que Jesus tem de tão maravilhoso para que eu vá até Ele?
E eu chamo a sua atenção também para a especificidade do convite. Se alguém quer vir após mim. Você percebeu que ele não disse se alguém quer vir para a igreja? Você percebeu que ele disse se alguém quer vir após mim? O que significa, irmão Marcos? Significa que a igreja é uma bênção, e louvado seja Deus pela igreja dele aqui na terra. E a igreja é importante porque é através da igreja que Cristo é revelado. Isso está em Apocalipse capítulo de número 1. Mas não adianta estar na igreja, irmãos, e longe de Cristo. Não adianta fazer parte da igreja, mas não ser parte do corpo de Cristo. E há muitas pessoas que vêm para a igreja, mas nunca foram a Cristo, porque se tivessem ido a Cristo, não se comportavam como o mundo dentro da igreja. Ir a Cristo, irmãos, é muito mais do que fazer parte de uma igreja. Ir a Cristo é ser uma nova criatura. As Escrituras nunca disse se alguém está na igreja batista é nova criatura. Se alguém está na igreja presbiteriana é nova criatura. Se alguém está na igreja Assembleia de Deus, não. O texto diz se alguém está em Cristo. É a Ele que nós temos que ir. E nesta noite o Espírito Santo ele traz para nós a pergunta: será que nós que estamos aqui na igreja também estamos em Cristo? Será que nós que fazemos parte da Igreja Batista de Vila Marcela também fazemos parte do corpo de Cristo espiritual? Segunda pergunta: o nosso comportamento cristão revela que nós estamos em Cristo? As nossas atitudes cristãs revelam que nós estamos em Cristo? A nossa maneira de nos relacionarmos uns com os outros revela que nós estamos em Cristo? Porque estar na igreja é fácil, sentar na cadeira é fácil, ter o nome no hall de membros é fácil. Só que o mais importante é ter o nome escrito no livro da vida, irmãos. Isso é mais importante. Olha comigo, por favor. O que ele tem? Ponto 1. Jesus tem alívio para aqueles que estão cansados e sobrecarregados com os seus pecados. Em Mateus 11, 28 ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se estivermos cansados dessa vida de pecado, dessa vida de mundanismo, dessa frieza espiritual, desse mundo de pecado, desse mundo sem amor, nós temos que ir a Cristo. Ele tem alívio para nós. Agora preste bem atenção, quando ele diz vir a mim, ele está tirando todas as outras possibilidades de salvação, porque não existem. Não é ir a Maria e ser salvo. Não é ir a Pedro e ser salvo. Não é ir a nenhum santo e ser salvo. É ir a Cristo. Só Jesus Cristo tem a salvação. Só Ele. É por isso que o texto é específico. Se alguém quer vir a mim. E olha, que eu chamo a sua atenção para o quarto ponto da mensagem, que é uma renúncia radical. O verso 23 diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Essa é a parte mais complicada, irmãos, do Evangelho. Esse é o custo do discipulado. Sabe por quê? Porque seguir a Jesus é negar-se a si mesmo, é abrir mão de você por Ele. Isso é negar a si mesmo. Como assim, irmão? Abrir mão do orgulho, abrir mão do benefício próprio, abrir mão da vingança, abrir mão do ódio, abrir mão do que eu quero, para dar espaço para que a vida de Cristo possa ser a sua vida, do momento em que você decidiu ir a Ele para frente. Mais forte ainda, sabe qual é o significado dessa palavra no grego? Aparneumai. O que significa isso, irmão Marcos? Esquecer de si mesmo, abrir mão da razão, perder o interesse e a visão própria. Quando Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, Ele está dizendo: se alguém quer vir após mim, esqueça de si, para se lembrar só de mim. Está entendendo o que é ser discípulo de Cristo? É esquecer de mim mesmo,
é pensar tanto em Cristo a ponto de eu esquecer de mim. É pensar tanto em Cristo e no reino de Deus ao ponto de eu nem lembrar que eu existo. Qual é o primeiro pensamento da gente quando a gente acorda, irmãos? Eu tenho que escovar os dentes, eu tenho que tomar um banho, eu tenho que trabalhar, eu tenho que resolver isso, eu tenho que ir não sei para onde. O primeiro pensamento da gente é eu. Quando alguma coisa nos incomoda, a gente diz, eu vou fazer assim, porque assim é melhor para mim. Quando a gente tem que agir de uma forma bíblica, a gente não age, a gente pensa primeiramente no benefício próprio. Negar a si mesmo, irmão, é agir como Cristo agiria, é negar a sua própria vontade, é esquecer de si mesmo, para que Cristo seja o centro do seu pensamento. Isso é negar a si mesmo. E quando eu estava preparando essa palavra, eu fiquei a pensar, eu disse, Senhor, como a gente se lembra da gente e esquece de Ti. Quantas vezes a gente pensa em Cristo e no reino dos céus por dia, irmãos? Já parou para pensar nisso? A gente programa o nosso dia inteiro e no final das contas, lá de noite, nem ajoelha a maioria, deitado na cama mesmo, 2 segundos de oração, Senhor, obrigado pelo dia, por tudo que o Senhor me deu, amém, vai, fecha o olho. Porque o primeiro pensamento nunca foi Cristo. A gente está pensando demais em nós, irmãos. É o meu querer, é o meu conforto, é a forma como eu gosto, é o jeito que eu quero. E a gente não está perguntando se isso é o que Jesus quer. Negar a si mesmo é ter o primeiro pensamento em Cristo, é viver a vida pensando em Cristo, é caminhar conforme Cristo, ao ponto da gente esquecer de nós mesmos. Irmão, você viu que você não fez aquilo que você deveria fazer para você? Ixi, nem percebi, irmão. É porque eu estava tão envolvido com a oração, com a palavra, com o testemunho bíblico, que eu acabei me esquecendo desse detalhe. Quando a gente tem um dinheiro para receber e tem que resolver um problema lá no banco, a gente mal dorme na noite anterior, pensando na fila que vai enfrentar no outro dia. Quando a gente tem um plano para realizar, um plano humano, a gente fica ansioso. Tem pessoas que vão no banheiro várias vezes, porque aquilo tomou tanto pensamento que deixou a gente esquecendo de tudo, menos de si. A gente é muito bom para lembrar da gente, mas a gente é muito ruim para lembrar de Deus. Só que o princípio bíblico permanece: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. A gente está preocupado demais com o mundo, irmãos. É por isso que a gente se abala tanto com o que acontece no mundo. Quarta-feira pela manhã, 5:30 da manhã, eu preguei sobre isso aqui. Se a gente estiver conectado ao mundo, tudo o que acontece no mundo nos afeta. Mas se a gente estiver conectado no céu, tudo o que acontece no mundo não nos afeta, porque o céu nos sustentará. O exemplo, se você coloca o carregador do celular para carregar o celular com bateria fraca na tomada, se der uma queda de energia no bairro, seu celular sofre o impacto, sim ou não? Sim, porque está conectado à tomada. Teve uma queda no bairro, afetou seu celular, pode até queimar. Agora, se seu celular estiver carregado, precisa colocar na tomada, sim ou não? Não. Se der uma queda de energia, vai afetar o celular? Não, porque ele não está conectado. Assim somos nós. Se a gente estiver com a bateria carregada, cheio do Espírito Santo, a gente não vai precisar se conectar à tomada do mundo. O que significa? Tudo que acontecer no mundo não vai nos afetar, porque a gente está cheio de Deus, e quem está cheio de Deus não se abala com os problemas do mundo. Negar a si mesmo é isso, irmãos. Eu sei que é ruim, eu sei que desce amargo essa palavra, mas é o custo do discipulado. Negar a si mesmo, irmãos, é deixar a mágoa e perdoar aquele que nos magoou. Negar a si mesmo é deixar o ódio e cultivar o amor. Negar a si mesmo é abrir mão da razão em busca da reconciliação. Negar a si mesmo é abandonar o pecado para viver a santificação. Isso é negar a si mesmo. Eu pergunto a você:
Será que nós estamos vivendo isso, irmãos? Será que nós estamos caminhando no discipulado com Cristo dessa forma? Será que a gente tem ido a Cristo pelas motivações certas? Irmãos, quem está na igreja por causa de amizade, no dia que a amizade decepcionar, ele vai embora. Quem está na igreja por causa de momentos bons, no dia que o momento bom passar, ele vai embora. Agora, se você está aqui por Cristo, meu irmão, você pode perder tudo, você permanece na presença de Cristo, porque Ele é muito mais importante do que qualquer outra coisa. É isso que a gente tem que entender. Olha, o discipulado é um convite à morte. É aqui que o negócio vai começar a estreitar. E dizia a todos, o convite é para todos, aceita quem quiser. Se alguém quer vir após mim, a pessoa é Cristo, não há outro. Negue-se a si mesmo, exige renúncia. Quinto lugar, tome cada dia o seu Nescau, tá assim? O seu leitinho, sua cruz. E aqui eu quero corrigir uma interpretação errada desse texto. Sua cruz não é seu marido ruim, viu, minha irmã? Sua cruz não é sua esposa teimosa, viu, meu irmão? Sua cruz não é uma doença, sua cruz não é um problema, sua cruz não é uma dificuldade. Sua cruz aqui é justamente renunciar o seu eu. Essa é a minha e a sua cruz. Essas outras coisas aí são só tribulações, mas a cruz é outra coisa. Quando Jesus convida a cruz nesse tempo, irmãos, era um símbolo de escárnio, era um símbolo de vergonha, Hebreus 12, 2, era um símbolo de zombaria, Mateus 27, 39, era um símbolo de rejeição, 1 Pedro 2, 4. Então, quando Jesus ele chama a cruz, ele está chamando você e eu para a morte, para a vergonha, para a zombaria, para a rejeição e para a renúncia pessoal. Você veio a Cristo por causa disso? Não, irmão. Eu vim porque alguém disse que ele tinha um plano maravilhoso para a minha vida. Ele tem mesmo, carregar uma cruz. Esse é o plano maravilhoso que Ele tem para você. O plano maravilhoso que Deus tem para mim e para você é colocar eu e você na mira de Satanás, dos demônios e do mundo lá fora. E como é que eu vou dizer que esse plano é maravilhoso, irmão? É porque quando você está na mira do diabo, do mundo lá fora, dos demônios, você está cobertado pela graça de Deus. Irmãos, o meu maior sonho, como dizia Leonardo Ravenhill, é ser conhecido no inferno. Como Paulo. Paulo era conhecido no inferno. Os filhos de Cefas foram expulsar um demônio lá em Atos. Não conseguiram. Capítulo 19. Em nome de Jesus a quem Paulo prega, não aconteceu nada. Os demônios se azoaram, pularam em cima deles, rasgaram eles, bateram neles, eles saíram humilhados. E antes do demônio fazer isso, o demônio diz assim: Jesus eu sei quem é. E eu também bem sei quem é Paulo. Mas vocês eu não sei quem é. Você está entendendo? Os demônios disseram: eu conheço Paulo. Por que os demônios conheciam Paulo? Porque Paulo botava terror no inferno. Cada vez que Paulo pregava o evangelho, orava, jejuava e buscava a presença de Deus. A melhor coisa do mundo é você ser um crente tão fiel a Deus e a sua palavra, que os demônios olhem para você e digam assim: eu conheço aquele ali, aquilo ali já tem me dado trabalho, aquilo ali já tem me perturbado. Por quê? Porque ele é um servo fiel de Deus, ele renunciou a si mesmo e ele está vivendo para a glória do Pai na terra e assombrando o inferno. Irmãos, isso é o evangelho, irmãos. Então, irmão Marcos, não era o que eu pensei. Eu pensei que era outra coisa, eu não sabia que era morte, eu não sabia que era vergonha, eu não sabia que era zombaria, rejeição, renúncia pessoal. E agora? Hoje é o dia da sua conversão. Hoje é o dia de você entender o que é o evangelho e aceitar a Cristo, irmãos. Quando Jesus usa o exemplo da cruz, Ele está se referindo aos prisioneiros. Quando eram condenados à morte, eles tinham que carregar sobre os ombros. Jesus fez isso, a cruz até o lugar do sofrimento e da morte. Sabe o que é seguir a Jesus? É abrir mão da sua vontade,
é abrir mão dos seus desejos, é abrir mão dos seus prazeres, colocar uma cruz sobre as costas e todo mundo olhar para você e dizer assim: olha aquele doido lá, renunciou à festa. Olha aquela maluca lá, renunciou ao mundo de prazer e está aí sendo besta numa igreja. Isso é ser cristão, é caminhar nessa terra renunciando à vontade, é ser diferente do mundo. Enquanto o mundo pratica sexo antes do casamento, o cristão se santifica. Aí os coleguinhas dizem: não, mas você é bobo, isso é tabu. Não, irmão, é cultura do céu. Ser cristão é todo mundo se prostituindo lá fora, bebendo, se autodestruindo, e você rejeitando tudo isso. E quem olha para você diz: está perdendo a vida, está mesmo. Mas Jesus diz que quem perde essa vida aí, achará uma vida eterna com Ele na glória. Isso é o Evangelho. O Evangelho é levar um murro na cara e não revidar. Evangelho, irmãos, é você perdoar o ofensor quantas vezes for necessário. E alguém chegar para você e dizer: está se rebaixando, está sendo besta, não é assim, deu o troco. E você está dizendo: eu até queria, mas o Cristo que habita em mim dominou a fera que está dentro de mim. Isso é Evangelho. Você está pensando que quando a gente é irritado, maltratado, a gente não quer revidar? A gente quer, irmão. A gente é ser humano. A gente quer dizer as do fim, né? A gente quer partir para cima, mas não dá mais. Por quê? Porque esta fera indomável foi domada pelo Todo-Poderoso Deus. É por isso que a gente leva o nome de que se rebaixa, de que tem a cara lisa. Já ouviram isso, irmão? Eita, fulano da cara lisa, né? Tem a cara lisa, se rebaixa, é besta. A gente leva disso, zombaria. Isso é carregar a cruz. Mas, queridos, vale a pena ser crente. Vale a pena carregar a cruz, irmãos. Vale a pena sofrer a zombaria do mundo. Por quê, irmão Marcos? Porque primeiramente Cristo foi na nossa frente. Cada vez que eu e você estamos vivendo isso, nós estamos imitando Jesus e nós estamos vivendo para a glória de Deus. Ser cristão é tomar essa cruz, e Hernando Dias Lopes diz que abraçar a cruz é abraçar a morte e seguir o caminho do sacrifício. Eu quero terminar com o último ponto, que é a palavrinha que aparece aí, ó, no seguir. Tome a sua cruz e siga-me. Você já percebeu? Você já pegou aqui o roteiro? Dizia ele a todos, o convite é para todos. Se alguém quiser, é voluntário, vir após mim, só Cristo tem salvação. Negue-se a si mesmo, renúncia radical. Tome sua cruz, esteja disposto a morrer, a ser zombado, a ser envergonhado. E o último, siga-me. O que é seguir? Em grego, o verbo aqui é akolutheos, que significa imitar. Imitar quem? Imitar Jesus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí rapidinho. Na primeira carta de Pedro. Pedro vai usar esse exemplo e eu queria ler com você. Primeira carta de Pedro, vamos ler capítulo 2, versículo 21. Eu ia citar, mas eu quero deixar a Bíblia falar com você. Olha o versículo 21. Porque para isto sois chamados. Fomos chamados para isso. Isso o quê? Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigamos as suas pisadas. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Olha o versículo 23. O qual, quando o injuriavam, ele não injuriava. Quando padecia, isso é, sofria, ele não ameaçava ninguém,
mas entregava-se àquele que julga justamente. Isso é ser cristão, irmão. Seguir a Jesus é imitá-lo. Seguir a Jesus é colocar o seu pé aonde Jesus colocou o dele. Seguir a Jesus é ir, fazer e ser aquilo que Jesus fez, foi e é. Seguir a Jesus é estar disposto a dizer como Paulo, mas não apenas dizer e viver. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não sei os irmãos, mas esta palavra, ela bateu aqui dentro com muita força, porque eu comecei a fazer uma retrospectiva na minha vida, desse ano, e eu pude ver que muitas vezes não foi Cristo não, foi eu mesmo. Eu pude ver que muitas vezes o meu pensamento não era com a mente de Cristo não, era com a minha mente mesmo. E Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Se temos a mente de Cristo, até nosso pensamento tinha que ser santificado. Porque, irmão, dizer aqui que Cristo vive em mim é fácil demais. Difícil é Cristo viver em nós quando pisa no calo. Difícil é Cristo viver em nós quando as pessoas nos maltratam. Isso é impossível, irmão Marcos. É não. Estevão estava sendo apedrejado, e no meio do apedrejamento ele disse assim: perdoe eles, porque eles não sabem o que fazem. Quem disse isso, irmãos? Jesus. Ser cristão é isso. Eu queria lhe perguntar algumas coisas aqui. Essa pergunta não é acusativa, é reflexiva, é para todos nós. Se seguir a Cristo é imitá-lo, é fazer o que ele faz, eu pergunto a você: Jesus assistiria o que você assiste? Jesus falaria o que você fala? Jesus pensaria o que você pensa? Jesus se comportaria como você se comporta? Jesus trataria a igreja como você trata? Jesus trataria os irmãos como você trata? Será, irmãos, que nós estamos há tanto tempo na igreja e ainda não viemos para Cristo? Você já parou para pensar nisso? Será que a gente tem 10, 20, 2, 3, sei lá quantos anos a gente tem de crente? Será que a gente já mudou? Será que Cristo já foi ou é o centro da nossa vida? Será que realmente a gente está vivendo o custo desse discipulado? Será que se Jesus viesse hoje, com base nesse princípio aqui, a gente subiria? A palavra de hoje, irmãos, é para nos fazer refletir sobre a nossa vida cristã. Eu queria convidar você nesse momento a ficar de pé. E eu quero terminar essa breve reflexão com algumas aplicações. Primeiro, ser cristão não é simplesmente estar na igreja, é estar no Cristo que manda na igreja. Ser cristão não é simplesmente ser batizado nas águas, é nascer da água e do Espírito. Ser cristão não é apenas participar do culto de Santa Ceia, é ter se alimentado diariamente do pão vivo que desceu do céu. Ser cristão não é fazer o que eu gosto, é fazer a vontade de Deus. E nesta noite, eu convido você a fechar seus olhos, e você vai fazer uma oração, e na sua oração, se você vive tudo isso aqui que foi pregado, louvado seja Deus por sua vida. Mas se você não vive, ou vive só partes, eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos no seu particular com Deus aí, e pedir perdão pelos seus pecados. E nós agora vamos orar juntos, irmãos, para que a gente cumpra o custo do discipulado. Eu quero dizer para vocês que é árduo, é estreito, é apertado, mas no final de todas as coisas a cruz
será trocado por uma coroa.